CBN Debate. Aldo Vilela. Governador João Lira Neto conosco aqui nos estúdios da CBN, Inaldo Sampaio, Renata Bezerra, Cauê Diniz. Governador, o senhor falou há poucos instantes na entrega de obras, algumas acontecendo, outras já sendo entregues. O Estado de Pernambuco tem dinheiro em caixa suficiente para investir, para gastar? Em se tratando de caixa, o Estado está tranquilo? Ora, veja, Aldo, nós temos um planejamento muito rigoroso em relação às finanças. Em termos de custeio e de folha de pessoal, tá certo? Está absolutamente tranquilo em relação. Garantido. Depois, o nível de endividamento, que anteriormente a receita era bem menor, mas nós tínhamos um índice de endividamento bem maior, percentualmente, que chegou dos índices de 2006 e 2005, chegou a 65%. Hoje, os estados têm a capacidade legal de investimento até 200% da sua receita líquida. E Pernambuco está com 46% de endividamento. Então, muito aquém de outros estados que estão no limite dos 200%. Não digo, todo o dinheiro, todo o recurso que o Estado tem para investimento, ele é sempre insuficiente. A gente gostaria de ter muito mais, mas os investimentos que foram programados para de 2007 até hoje foram cumpridos com recursos internacionais, com recursos de bancos oficiais, e o maior financiador é o BNDES, e nós estamos com as finanças equilibradas. Evidentemente que a demanda é muito maior do que a capacidade nossa de atender, sem dúvida. Governador, mas o que tem em caixa, essa disponibilidade financeira que o Estado tem, mesmo contando com empréstimo, que certamente estão em curso, o dinheiro é suficiente para terminar as obras que foram iniciadas? Muitas obras não vão terminar esse ano. Foram programadas já para terminar em 2015 e algumas no final de 2015 e início de 2016. A área que tem uma demanda muito grande que a gente não consegue atender é a área de rodovias, porque são milhares de quilômetros, não só restauração, mas implantação e conservação. Por exemplo, a 232, que é uma obra que está na Justiça desde 2006. Tem uma demanda, diz que tem um erro de projeto, questão de drenagem, e que até agora não se resolveu. Então, enquanto não se resolve essa demanda judicial, que foi uma ação proposta pelo governo do Estado contra as construtoras daquela época, e está lá no debate, relatório para lá, relatório para cá, perícia, e agora não se resolveu. Mas eu acho que, Inaldo, alguns empréstimos que estavam programados, a legislação eleitoral não permite que saia. Aquilo que estava contratado anteriormente, mesmo com o governo federal ou com agentes bancários financeiros do governo federal, estão sendo liberados. Então, se houver algum atraso, alguma coisa, não é uma coisa assim de grande monta. O seu sucessor não vai ter problema de dinheiro para início de gestão? Não vai ter. Não vai ter, porque o custeio está equilibrado. A folha de pagamento, nós estamos aquém ainda do limite prudencial. Inclusive, falar em limite prudencial, eu sempre gosto de falar e registrar a participação do deputado Joaquim Francisco. Porque se não tivesse essa lei de responsabilidade fiscal, que limita os gastos com o pessoal, limita os gastos com o custeio, ele foi o relator, foi muito questionado, foi um grande debate nacional, quase 2 anos de debate nacional, e essa lei veio. Evidentemente que temos muito que aprimorar em todas as áreas. Mas, Inaldo, respondendo a sua pergunta, eu acho que o Estado tem, junto com o financiamento, a capacidade financeira, pode, em determinados momentos, pode ter uma questão ou outra, mas uma coisa muito pontual que não vai significar dentro do conjunto de obras. Governador, há uma expectativa grande em relação à sua participação na campanha de Paulo Câmara, principalmente até presencialmente. Eu já vi que o senhor já está com o teco branco da campanha socialista, mas como é que vai ser efetivamente essa sua participação? Veja, Cauê, eu participei da convenção, tenho participado de reuniões, participei da inauguração do comitê. Ontem eu estive lá no lançamento da candidatura do ex-secretário Tadeu Alencar. Nós vamos, durante a semana,
e durante o expediente de 8 às 18, eu vou cuidar do Estado. Agora eu vou ter que fazer um esforço muito grande. Eu já tenho uma agenda para a semana e 3 encontros à noite no interior do Estado. Além de Caruaru sábado, além de Petrolina e todo o sertão, nós temos uma agenda e nós vamos participar do que for possível ser feito. Nós temos a agenda também no Agreste e o que depender da minha participação, eu acho que a campanha vai ter todo apoio e toda a minha solidariedade. O governador, ontem conversei com o senador Jarbas Vasconcelos sobre, até falei com você, né, sobre essa questão de judicialização no processo eleitoral. O senhor acha que a gente vai ver mais uma eleição onde a briga jurídica vai acontecer, onde o Tribunal Regional vai ser muito acionado? O senhor entende que vai acontecer isso nessa eleição ou o senhor não enxerga dessa maneira? Aldo, eu não conheço nenhuma eleição que não tenha essa tensão jurídica, eu não conheço, todas elas têm. Quando eu vinha para cá no carro, eu estava vindo em Naldo Sampaio falar sobre a lei da ficha suja. É uma lei recentemente, é recente, não tem nem 5 anos de aplicação, e está sendo muito questionada agora. Quem é esse ficha limpa, quem é que pode ser candidato, quem não pode, o Ministério, como é que vai interpretar? Eu acho que essa tensão jurídica existe, porque em determinados momentos acontecem fatos que você não controla, acontecem tensões, acontecem denúncias, acontecem fatos que você não controla e no final vai ter que parar nos TREs para poder ter o seu julgamento e a sua decisão. Vereador, eu gostaria de voltar ainda à questão da BR-232. O senhor falou agora há pouco que essa questão está na justiça, ainda desde o governo o primeiro governo de Eduardo Campos, eu acho. Não. A ação foi impetrada no governo de Jarbas Vasconcelos. O segundo de Jarbas, né? O segundo final, 2005. Essa ação é de 2005. Pois bem, a estrada, 10 anos, o senhor que Quase 10 anos. é usuário dessa estrada, talvez muito mais do que eu também sou usuário dela quando vou para o interior. Mas usa vou mais que a gente. regularmente, exatamente. Agora, ela vai ficar do jeito que está, quer dizer, esperando essa decisão judicial que ninguém sabe quando vai sair, porque a estrada está profundamente deteriorada. Todo mundo reconhece que ela precisa de conserto e o conserto não é feito por conta dessa pendenga jurídica que ninguém sabe quando é que vai terminar. O senhor não pensa em alguma iniciativa para reformar, requalificar essa estrada antes do desfecho dessa questão judicial? Rinaldo, veja bem, é uma questão que aí eu volto àquela questão da reforma que o Estado brasileiro tem que ser feita. Uma demanda judicial, ela não pode impedir que seja feita uma restauração do que foi feito. Se o projeto houve erro e afirmam na ação que houve erro no projeto de drenagem e a drenagem não sendo bem feita, ela deteriora o pavimento, seja ele de asfalto ou seja de concreto. Agora mesmo nós abrimos a licitação, uma recuperação de uma estrada no interior, a PE 95, e que a construtora, quando ganhou a licitação, foi atrás do projeto de drenagem. Era um projeto grande, de Imbueira, de Surubim até Caruaru, passando aí por Riacho das Almas. Então, quando ela verificou que o projeto, ela não, tecnicamente, ela não concordou com o projeto que tinha feito drenagem, ela não iniciou a obra. Então, o DR está refazendo o trabalho de licitação de projeto técnico de drenagem, porque se não tiver uma drenagem bem feita, a infiltração de água acaba qualquer pavimento. Então, o que aconteceu na 232 foi, segundo os relatórios, as perícias, que houve um erro no projeto de drenagem. Acontecendo isso, tem infiltração de água acima do normal e a estrada está deteriorada. Agora, enquanto não se resolve, a legislação é um erro, mas não permite recuperação do investimento dentro do público. Mas tem até uma a pendência, grama, governador, no meio da pista está enorme, alta a grama ali, a grama Mas ali é o Denito que corta, né? Olha, veja, a delegação ali foi feita para construção. O governo já inclusive foi aplicado o dinheiro da beira da selva. Agora, a manutenção, no Brasil tem essas coisas, né? Quem é responsável pela manutenção? A Estado é uma estrada federal. Tá certo? E o Estado foi quem construiu e está na demanda judicial. Tem uma pendência, não. E isso, há números de 2010,
de 210 milhões de reais que o governo federal estaria precisando, devido ao governo do Estado. E o DENIT diz que só resolve essa questão na hora que for definido quem é o culpado, que foi que houve durante. Então são essas coisas que ninguém entende. A estrada vai ter que fazer a outra. Exatamente. Então, quando nós falamos da reforma do Estado brasileiro, isso está incluído também. Não se admite essa lentidão dos poderes na decisão, o impedimento. Eu estava de manhã numa reunião de monitoramento, hoje pela manhã, e não, porque a lei não sei o que não permite, coisa e tal. Então tudo é para travar. Se isso foi feito há anos atrás, em outros momentos, para impedir desvio de recursos, não impediu. Então eu acho que quanto mais transparência tiver, quanto mais informação que se tenha, eu acho que aí sim diminui o nível de desvio de recursos públicos. Agora, governador, em que instância jurídica esse processo se encontra? Não, encontra na primeira instância ainda. Maria. Cristo Na primeira instância. E veja como é que. Porque não foi julgado ainda, porque cada momento o Estado apresenta uma documentação, as empresas apresentam outra. E fica o bate-rebate. Terrível. Tem um determinado. Tem uma instância, para você ter uma ideia, tem uma instância de julgamento dentro da Secretaria da Fazenda, a empresa levantou o TAT, que é o recurso administrativo sobre questões tributárias, é que tem um conselho, o conselho funciona, mas pela demanda que tem no conselho e pelos indicadores de cada conselheiro responde cada processo, vão passar só os processos que estão lá, com o nível de desenvolvimento lá, iriam passar 32 anos para julgar os processos que tem lá. Então, essa questão tem que ser, nós estamos discutindo, mas tem uma legislação federal que faz promove a lentidão de um jeito, aí depois tem estadual, depois vai para o judiciário, entra o Ministério Público, e no final, embora tudo, e as coisas não andam com a velocidade que o povo precisa receber. A resposta, né? A resposta, por isso que tem os protestos. E o povo tem razão. Tá certo. Renato. Governador, eu queria saber sobre a questão do DETRAN. O senhor acabou de trocar recentemente, né, o presidente do órgão, o Coronel Carlos Casanova, foi indicado pelo senhor. Houve denúncia recente do superfaturamento no pregão, a gestão estava com o PSDB. Qual foi a avaliação que o senhor fez em relação a esse órgão, que já teve conceito de excelência em serviço? O que é que está faltando hoje no DETRAN? O senhor já incluiu ele no processo de monitoramento, inclusive, do Estado. O que é que está precisando mudar no órgão? Ora, veja, eu acho que tem que mudar um deles de gestão que está lá implantado. Eu acho que o DETRAN, em alguns momentos, ele foi uma ponta assim, de muita inovação no tempo de gestão. E quem começou isso foi o diretor Laércio Bezerra. Caruaruense, né? Caruaruense, inclusive. Eu tive com ele recentemente. Ele foi diretor no governo de Isava Vasconcelos e realmente o DETRAN passou por momentos de grandes avanços em tecnologia e prestação de serviço. E ao longo do tempo, ele foi se desatualizando em termos de tecnologia, em termos de prestação de serviço. Agora mesmo, houve uma questão lá de uma denúncia, inclusive da Folha de Pernambuco foi quem levantou essa denúncia. O secretário Wanda Avelar suspendeu a denúncia, não foi assinado o contrato. A controladoria está avaliando o que foi que realmente aconteceu. E houve uma decisão do PSDB, isso foi em dezembro, quando o Sérgio Guerra conversou com o Adalto Campos e o PSDB indicou os diretores do DETRAN. Muitos falaram que Wanda Avelar também foi presidente do PSDB e sido uma cota, e não foi uma cota técnica, foi uma decisão pessoal minha. E agora em junho, a direção do PSDB se reuniu, me procurou, 3 deputados, o deputado Bruno Araújo, o deputado Eduardo Porto e o deputado Daniel Coelho, me procuraram e comunicaram que o DETRAN, o PSDB, iria sair da direção. Isso não significaria nenhum rompimento pelo resultado, pelo contrário, ele ratificava, consolidava a aliança
não só no governo, mas também na Assembleia, como também nas eleições de governador, mas eles resolveram sair. Então eu tive algum momento de reflexão para saber quem ia para lá e decidi pegar um servidor público que tem inúmeros serviços prestados a Pernambuco, Corpo Bombeiro, está com 7 anos e meio de Corpo Bombeiro, e ele assumir a direção amanhã. Quando eu sair daqui, eu vou para a transmissão do cargo de comandante do bombeiro. O coronel Cunha vai assumir juntamente com outros assessores, e nós deixamos que ele fizesse a avaliação. Nós vamos colocar no monitoramento. Se necessário for contratar consultoria de gestão, nós vamos contratar. Eu conversei com o Laércio Bezerra semana passada, está consultando o pessoal, o mesmo pessoal que trabalhou com ele lá em 2002, 2003, se eles tiverem atividade com esse foco ainda do Detran, nós vamos contratar para reestruturar a prestação de serviço do Detran. Ô, governador, o presidente que estava do PSDB, Caio Mário Melo, falou, estava chateado com essa questão, porque achou que, segundo ele, foi usado como boi de piranha pelo partido. Isso não tem a ver com o governo, tem a ver com o partido. Mas ele alegou o seguinte, que essa empresa que teria causado o problema todo, em relação à qual existe a suspeita de superfaturamento, já estaria lá desde a gestão anterior do PTB. Esse problema no Detran, o que o governo do estado identifica é que é um problema recente, ou o que ele fala, que vem de gestões anteriores, faz sentido? Não, veja bem, a controladoria acompanha todas as ações. E a Secretaria da Controladoria foi criada no governo Eduardo Campos. E tem um servidor público da maior experiência, da maior confiabilidade, que é o ex-secretário da Fazenda, Djalma Leão. Então, nós estamos analisando todas as denúncias que aconteceram. Se, por acaso, for constatada alguma irregularidade, seja praticada por quem quer que seja, do governo, da gestão anterior, da atual, eu não posso me precipitar, nem posso avaliar, só depois da avaliação que nós vamos fazer, nós vamos entregar à Justiça para que eles possam responder. Se por acaso houve prejuízo do erário público. Se houve erro, paciência, nós vamos consertar. Mas essa licitação que foi questionada, ou está sendo questionada, foi da gestão anterior ou da gestão que acaba de A informação que eu tenho é que dessa gestão atual foi feita nesse primeiro semestre de 2014. Diga, Cauê. Perguntar? Governador, o senhor pegou nesses primeiros meses algumas broncas para resolver, tem que lidar até o final do ano com gestão e também com a questão eleitoral, mas a partir de janeiro de 2015, adiantando um pouco a história, o que é que João Lira vai fazer da vida? Primeiro apressado, né? Primeiro deixar de ser governador, né? A primeira coisa que vai acontecer dia 1º de janeiro. Olha, o que é que eu estou pensando? Eu tenho uma atividade, estou afastado dela, uma atividade empresarial que eu vou retomar, mas não quero deixar a vida pública. É uma prioridade minha, tá certo? Mesmo sem ter cargo eletivo, eu quero continuar na vida pública. E estou definindo aí, tem uma questão da implantação, que foi uma sugestão do senador Cristóvão Buarque, que nós não tivemos ainda a oportunidade, falta de tempo, do Instituto Fernando Lira, que tem um grupo de pessoas a nível nacional. A ideia foi do senador Cristóvão Buarque, para que nós possamos ter o foco principal deste Instituto Fernando Lira, e eu ia participar deste instituto, seria a formação política. Porque nós vamos analisar aí, as academias e universidades têm cadeiras de ciências políticas, mas nós precisamos chegar, ter um foco também para a formação política dos jovens que estão aí. Os jovens precisam conhecer a política para poder eles possam fazer melhor avaliação na hora do voto, na hora da escolha dos candidatos. Então eu acho que o Instituto Fernando Lira vai ter essa missão. E eu tenho recebido também uma coisa interessante. Eu acho que Cauê, está havendo uma mobilização da sociedade, inclusive das grandes empresas, médias empresas, que tem que ter um foco na sustentabilidade, um foco também na formação do seu pessoal e, acima de tudo, com um viés social. Eu tenho sido contactado por grandes empresários daqui e de fora, que eles querem investir nessas áreas. E não estou autorizado a dizer quem, mas são grandes empresas que têm
que estão com esse foco também. Com certeza eu vou me encaixar, Cauê, nessas áreas de formação política, de formação de gestor público. Eu não quero deixar a política. Mas o senhor pensa ainda em disputar mandato eletivo no futuro? Não sei, se convocado for, eu acho que eu irei, sem dúvida. Olha, a última pergunta, governador. O senhor tem acompanhado, nós estamos passando por um processo de seca muito grande. A mídia deixou de falar um pouco, porque teve Copa e tudo mais. O senhor tem visitado o sertão, tem ido àquelas cidades, está acompanhando, a situação ainda é um pouco crítica em alguns municípios? Olha, extremamente difícil. Agora nós estamos com um programa sendo estudado, e eu acho que aqui para final de agosto nós vamos lançar, por exemplo, uma área que foi duramente afetada pela seca, a água de produção de leite. A produção de leite, em julho do ano antes da seca, nós estávamos produzindo cerca de 2 milhões e 300 mil litros de leite por dia. Isso a um preço médio, e são poucos municípios, não tem 30 municípios que produzem leite aqui em Pernambuco. Então, a preço médio dá R$1. Naquela ocasião, tá certo? Eram 2 milhões e 300 mil reais por dia que eram injetados dentro da zona rural de Pernambuco. Então veio a seca, foram dizimados quase 50% do rebanho, e aí voltamos a produzir 600 a 700 mil litros de leite. Então foi um prejuízo enorme. Evidentemente que as ações do financiamento social fez com que não tivesse saque, tem outra estrutura, mesmo ainda com muita deficiência, mas tem uma estrutura de amparo diferente da que acontecia anteriormente. O que é que nós estamos fazendo aí? Nós queremos dar sustentabilidade, e o estudo está pronto, para produzir 1 milhão de litros de leite por dia. O que é que precisa? Tantos animais, precisa de tantos quilos dessa alimentação, daquela outra. Nós estamos dando um caráter de sustentabilidade. Se tiver a seca, tudo bem. Com seca ou sem seca, nós queremos produzir isso. Isso dá um equilíbrio muito grande financeiro, principalmente para a zona rural. Então, isso a Secretaria de Microempresa também vai entrar nessa área. Tem as queijarias, que são os laticínios pequenos, que tem uma força. Nós temos 101 certificados, fora os grandes laticínios, que nós vamos também qualificá-los. O dono da queijaria vai ser qualificado para ser microempresário, pequeno empreendedor, da mesma forma que foi um exemplo que eu vi em Minas Gerais, lá em Pato, em Minas, que lá em Pato, em Minas, são os 8 municípios. Lá eles produzem, 7 milhões de litros por dia na região. E o SEBRAE participa intensamente na qualificação daquelas empresas, daquelas produtores familiares, com 1.000 litros, até os grandes produtores. Isso aí nós estamos também levando essa qualificação para o pequeno produtor rural de Pernambuco. Governador, nosso tempo acaba. Muito obrigado pela presença, grato pela atenção. Até o próximo encontro. Agradeço a aula a vocês, Dinaldo, Cauê, Renato, todos da CBN, que estão à disposição. Foi um prazer muito grande de rever, certo? Com muita energia e muita audiência. Parabéns, sucesso para vocês. Muito obrigado. Aos colegas, muito obrigado. 4 horas no Recife, vamos à formação de rede repórter CBN. CBN Debate. CBN Total. Conheça o Novo Diário, descubra uma inovadora experiência de leitura. Os novos cadernos, com conceito de primeira página, permitem navegar pelo impresso com opções de leitura rápida ou analítica, com links para vídeos, conteúdos em tempo real e interação total pelas redes sociais. Uma que se adapta a qualquer tipo e tamanho do tela, seja smartphone, tablet ou PC. Diário de Pernambuco, o grande jornal dos pernambucanos. A PTA 2014, maior dia a dia da economia. Então analisa e comenta o que é de mais relevante no noticiário econômico. De segunda a sexta, em 2 edições, 8h25 da manhã e 12h35. Aí na Casa Nova, não tem inspiração para ver lá. É um gestor, é um filho de
Geraldo Vilela que tá rodando esse cabo aí. Já rodou aí, ó. Dá um puxão de orelha nele aí. Partiu o fio aí.